Muito obrigado, presidente. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o deputado Silvio Costa Júnior também pela condução dos trabalhos. Com toda a franqueza, Vossas Excelências foram extremamente habilidosos, atenciosos, democráticos na condução dos trabalhos, sem abrir mão das suas obrigações. Presidente, eu peço apenas que o meu tempo seja corrigido, como o tempo de 15 minutos, e mais eu somaria o tempo de liderança, por favor. Mais 7 minutos. Só registrar que o tempo do deputado Molon é de 22 minutos, 15 minutos como membro e mais 7 minutos acumulando o tempo de comunicado de liderança. Muito obrigado, presidente. Então, eu fazia esses agradecimentos e quero retomá-los aqui. Cumprimentar a Vossa Excelência e o deputado Silvio Costa Filho pela condução dos trabalhos tão equilibrada, tão atenciosa, tão dedicada, tão democrática, sem abrir mão da posição de Vossas Excelências, souberam compreender a divergência da comissão e permitir que a oposição cumprisse o seu papel durante toda essa fase de debates. Entraremos a seguir na fase de votação, a partir da leitura do novo relatório do deputado Samuel Moreira, da sua complementação de voto, e teremos um novo desafio, mas a condução de Vossa Excelência e do deputado Silvio Costa Filho já nos dá a certeza, a segurança de que o desenrolar dos trabalhos será o mais democrático, respeitoso e de alto nível possível. Parabéns a Vossas Excelências e tenho aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. Cumprimento também o deputado, aliás, e a nossa solidariedade, deputado Marcelo Ramos. E é bom saber que Vossa Excelência é daqueles que enfrentam os desafios e não se intimida com esse tipo de jogada baixa e inaceitável num regime democrático. Conte com o nosso apoio também nesse desafio. Cumprimento o deputado Wellington Roberto, deputado André Figueiredo, deputado Tadeu Alencar, que estão aqui presentes. Já cumprimentei o relator e cumprimento também o relator por alguns avanços importantes. Eu destaco em especial a retirada da capitalização, que foi uma decisão fundamental para preservar o futuro da Previdência Social brasileira. É preciso reconhecer isso, era um pleito da oposição, foi atendido e nós temos que reconhecer e registrar aqui o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento, deputado Samuel. Parabéns a Vossa Excelência por essa corajosa e importantíssima decisão. Presidente, por que é que nós estamos aqui? Ou melhor, para que estamos aqui? Nós estamos aqui, deputado Tadeu Alencar, todos nós, para resolver os problemas do Brasil. O papel do parlamento é enfrentar os graves desafios que a nação brasileira, com que a nação brasileira se depara e tentar solucionar esses problemas para que a vida das pessoas seja melhor, para que as próximas gerações encontrem um Brasil ainda melhor, superando todos os problemas graves que nós enfrentamos hoje. O problema aqui atacado diz respeito à Previdência Social brasileira. O que é que um sistema de previdência deve garantir? Basicamente, 3 coisas. Primeira, cobertura. Ele deve proteger o maior número possível de pessoas. Ele deve garantir uma boa taxa de reposição. Ou seja, aquilo que se recebe como benefício deve ser suficiente para que as pessoas possam viver com um mínimo de qualidade de vida com aquele valor. E o terceiro ponto que um sistema de previdência deve garantir é a sua própria sustentabilidade. Então, a previdência deve ter cobertura ampla, uma boa taxa de reposição e deve ser sustentável. Qual problema o atual sistema de previdência apresenta? A sustentabilidade. De fato, as contas da Previdência não vão bem. Isso nos coloca a pergunta, algo deve ser feito para se enfrentar esse problema? A resposta é sim. O nosso partido, deputado Tadeu Alencar, entende que é necessário fazer mudanças na Previdência Social brasileira. Para quê? Para garantir a sua sustentabilidade. Na medida em que as pessoas, felizmente, têm uma expectativa de vida maior, é fundamental readequar as regras para que a Previdência seja sustentável. Então, nós defendemos, sim, a necessidade de ajustes na Previdência Social brasileira. Bom, mas se nós defendemos isso, por que é que nós somos contra essa proposta? Porque, embora ela proteja a sustentabilidade com o parecer do relator Samuel, porque a proposta original prejudicava a sustentabilidade
da Previdência Social brasileira por conta do sistema de capitalização, porque o sistema de capitalização reduziria a receita. Então ele agravaria as contas da Previdência. Ele atacava o problema, ele não resolvia, ele agravava o problema da sustentabilidade. Mas essa proposta que temos, não apenas a proposta original, mas também o relatório do deputado Samuel, ainda afeta gravemente, no nosso entendimento, os outros dois aspectos que a Previdência deve proteger: a cobertura e a taxa de reposição. E eu vou explicar por que é que afeta a cobertura e por que é que afeta a taxa de reposição. Ao fazer essas duas coisas, o relatório ou a proposta original vão agravar o principal problema brasileiro, que é a desigualdade social. Por isso nós somos contra esta proposta de reforma da Previdência. Se afeta a cobertura e a reposição, agrava o principal problema brasileiro, a desigualdade social. Por isso nós não podemos apoiar essa proposta. E agora eu vou mostrar por que se afeta a cobertura e a sustentabilidade. A cobertura. O aumento do tempo mínimo de contribuição para homens de 15 para 20 anos, se aplicado em 2016, que é o último dado confiável do qual nós dispomos, a pedido da CPI da Previdência feita no Senado Federal pelo senador Paim, por isso nós temos esses dados, porque o governo Temer hesitou em enviá-los para cá, mas conseguimos através da CPI, com base naqueles dados, 57% dos que se aposentaram em 2016, por idade, portanto, aqueles que não conseguiram o tempo de contribuição de 35 anos, homens, não se aposentariam com aumento de 15 para 20 anos. Então, mais da metade dos que aposentaram-se em 2016, por idade, não se aposentariam se, em vez de 15 anos, fossem 20, como se propõe na proposta. Então, isso vai excluir quantas pessoas da aposentadoria? Milhões. Alguém aqui talvez dissesse, bom, mas basta trabalhar um pouco mais de tempo. Repare, deputado Silvio Costa Filho, quanto tempo de contribuição, em média, os que se aposentam por idade têm por ano? 5 meses. 5 meses a cada ano. Como aumentar de 15 para 20 anos? Significa aumentar 60 meses de contribuição, 5 anos vezes 12, 60 meses. Isso significa, para se atingir mais 60 meses, significa que a pessoa tem que trabalhar mais 12 anos. Ora, mais 12 anos significa que a pessoa não vai se aposentar aos 65, vai se aposentar, se sobreviver, aos 77. Aos 77. A idade mínima para boa parte dos brasileiros será 77 anos. Não há como se aprovar uma coisa dessas. Vamos imaginar que esse que se aposenta hoje com 15 anos, tempo mínimo de contribuição por idade, se aposente com 2 salários mínimos, R$2.000. Pelas regras da proposta, o que vai ocorrer com esse aposentado? Agora eu começo a falar da taxa de reposição. Falei da cobertura. Mostrei como isso vai retirar milhões de pessoas da aposentadoria. Agora eu vou falar da taxa de reposição. Hoje, essa pessoa que contribui para 2 salários, R$ 1.996, que ganha 2 salários, se ela se aposentasse nas regras propostas pelo relatório, no mínimo, o valor de aposentadoria cairia 10%, porque quando você considera não os 80% maiores, as maiores contribuições, mas 100%, no mínimo o valor vai cair, no mínimo, sendo conservador, 10%. Bom, aí a aposentadoria já cai para R$ 1.796. Mas, supondo que essa pessoa tenha o tempo mínimo de contribuição de 20 anos, ela vai receber 60% disso. Então, de R$ 1.796, ela cai para R$ 1.077. Vejam, nós estamos falando de alguém que ganha 2 salários mínimos. Que ganharia, deputado Henrique Fontana, R$ 2.000 aproximadamente. Só pelo novo cálculo da taxa de reposição já cai para R$ 1.077. Muito bem. Esse mesmo trabalhador que nós estamos aqui imaginando,
Ao longo desses 20 anos que ele vai trabalhar, ele, como ganha 2 salários, vai perder o abono. Ele vai perder cerca de R$20 mil nesses 20 anos. Então, esse trabalhador de 2 salários mínimos, que eu acho que aqui ninguém chamaria de privilegiado, vai perder R$20 mil ao longo de 20 anos de abono, e a sua aposentadoria já cai praticamente de R$2 mil para R$1.000, R$1.077. Se esse trabalhador morrer, quanto que ele vai deixar para sua viúva? Bom, adotado o sistema de cotas que conta do substitutivo, ele vai deixar 60% dos R$1.077. Então, isso cai para R$646. Se por acaso a sua viúva receber um salário mínimo de aposentadoria dela, haverá mais um desconto de 20% sobre esses 646. Então, ela receberá R$517. Eu pergunto às senhoras e aos senhores, com sinceridade, partindo das premissas que eu apresentei no início, é necessário mudar a Previdência brasileira para torná-la sustentável. Mas será que essas mudanças, num país tão desigual como o nosso, são defensáveis? Nós da oposição entendemos que não. Nós entendemos que isso aqui é agravar o principal problema do Brasil, que é a desigualdade social. Então, é preciso sim fazer mudanças na Previdência para torná-la sustentável, sem afetar a taxa de cobertura e a taxa de reposição, que são os 2 outros pilares de qualquer previdência social saudável no mundo. Não bastassem esses absurdos, que certamente, líder Tadeu, já nos levariam por si só a votar contra a proposta, porque não é razoável votar a favor disso. Eu quero ver alguém me dizer que é defensável isso. Eu não encontrei até hoje, deputado Fontana, alguém que dissesse que isso aqui é defensável. Mas, se não bastasse isso, o que se faz com os professores? Em países desenvolvidos, os professores são tratados com o máximo cuidado e atenção. Porque são os professores, eu sou professor, tenho muito orgulho disso, mas não digo isso em causa própria, porque eu já estou aqui no parlamento, lutando por eles, em defesa deles, porque conheço a realidade de professor. Os professores deveriam ser os mais protegidos em qualquer reforma, porque são aqueles que estão formando as próximas gerações. É quem vai preparar o Brasil para ter a sua produtividade aumentada, já que essa é uma das maneiras de tornar a previdência sustentável, é se aumentar a produtividade. E não se aumenta a produtividade sem educação de qualidade. Portanto, não se aumenta a produtividade de qualquer país sem professores bem tratados, bem remunerados, estimulados. Essa proposta é um desestímulo. Se as pessoas já têm dificuldade de optar pelo magistério, pelos baixos salários, pelas péssimas condições de trabalho, agora terão mais uma razão para não quererem ser professores. O agravamento de suas regras de aposentadoria. Outro erro grave. A aposentadoria especial. Aposentadoria especial, aqui eu me refiro daquelas pessoas que estão submetidas a elementos nocivos, elementos químicos, condições de trabalho insalubres, que faz com que se permita alguém se aposentar com 15, 20 ou 25 anos, dependendo da gravidade dos prejuízos à saúde sofridos por aquele tipo de trabalho. Muito bem, 15, 20 ou 25 anos. Além disso, acrescentar uma idade mínima é um erro. Por quê? Se a aposentadoria especial está sendo concedida porque se entende que a saúde daquela pessoa vai ser a tal ponto debilitada, que ela vai morrer mais cedo, provavelmente, você colocar uma idade mínima significa pegar uma pessoa que provavelmente terá câncer, pelo tipo de trabalho que ela está enfrentando, e condená-la a trabalhar até a morte, porque ela muito provavelmente terá agravos de saúde antes da idade que se imagina que ela vai se aposentar. Então não é razoável combinar a idade mínima no caso de aposentadoria especial. Como tornar esse sistema da aposentadoria especial sustentável? Aqui vai uma outra proposta para o relator. Aumentar a taxação das atividades econômicas que submetem trabalhadores a condições insalubres. É o empregador, nesse caso, que, ao contratar alguém que vai trabalhar submetido a uma condição insalubre,
deputado Henrique Fontana, Vossa Excelência que é médico, é ele que deveria pagar uma contribuição para a Previdência maior para custear essa aposentadoria precoce. Por quê? Porque isso é um estímulo a que ele torne as condições de trabalho menos insalubres. Ele vai fazer as contas e vai tentar tornar o ambiente de trabalho mais saudável. É assim que um país se organiza. Mas não punindo a vítima, não punindo mais uma vez quem está trabalhando já em condições insalubres. Outro problema grave da proposta: a demonização do servidor público. É preciso tomar muito cuidado com esse tema. Eu aqui não me coloco contra a se cobrar um sacrifício, tanto dos servidores quanto dos trabalhadores do regime geral. Evidente, se temos um problema na Previdência Social brasileira, é preciso enfrentar esse problema. Pedir-se uma contribuição de todos os brasileiros é defensável. Mas o jeito como o servidor está sendo tratado em geral, e eu não digo isso por palavras do deputado Samuel, que tem sido muito cuidadoso e respeitoso na condução da sua relatoria, mas a maneira como o governo vem tratando os servidores é uma demonização, deputado Tadeu Alencar. Pessoas que acreditaram na palavra do poder público. Maioria de mulheres. Maioria de mulheres no Brasil. As servidoras públicas são, sobretudo, mulheres. Isso vai ter vai agravar a desigualdade de gênero no Brasil também. Porque esse tratamento excessivamente rígido com servidores, quase que os demonizando, terá também esse efeito colateral. Então, é preciso pactuar uma transição com os servidores? Sim, mas uma transição mais justa. Essa que está sendo proposta é quase que um castigo por alguém ter acreditado no serviço público. Alguém que organizou sua vida e fez o concurso público, acreditando que o poder público ia cumprir aquele contrato de trabalho. Os únicos que não podem cobrar do poder público o cumprimento da sua palavra são os servidores. Todos os contratos têm que ser respeitados, menos o contrato com o servidor público. Honestamente, a quem interessa isso? Será que interessa ao país transformar os servidores públicos em inimigos públicos número 1, como o governo vem tentando fazer? Isso está errado. Então vamos cobrar uma contribuição? Sim. Vamos cobrar um sacrifício? Sim, nós estamos de acordo. Mas tem que ser razoável. Sem falar no princípio da confiança legítima, que é aquele princípio que diz que quando alguém acredita no poder público, essa confiança legítima deve ser protegida e não traída a todo momento. Bom, então, o que nós poderíamos fazer? O PSB apresentou emendas, eu quero destacar aqui, deputado Tadeu, que nós não fugimos do debate. Tem propostas nossas, inclusive tratando da questão de idade, mas com cuidado de evitar o agravamento da desigualdade. Nós protegemos na nossa proposta todos os que ganham até 2 salários mínimos, para evitar o agravamento da desigualdade. Então nós temos emendas propondo soluções na reforma da Previdência, estão aí, foram apresentadas, são públicas, portanto o PSB não fugiu do debate e nem disse que não é necessária nenhuma reforma, nós apresentamos alternativas, mas a solução não está, deputado Marcelo, apenas na despesa. Está também na receita. Quando você tem contas que não fecham, não basta reduzir a despesa, é preciso elevar a receita também. Como é que se eleva a receita? Gerando emprego e renda. Se o número de desempregados cai, a arrecadação da receita sobe. Se nós não tivéssemos 14 milhões de desempregados, se tivéssemos 6, 4, 2, a arrecadação seria muito maior. Como é que se faz isso? Investindo em geração de emprego e renda. E o que o governo está propondo, e isso ainda consta do relatório do relator, e que eu espero que saia, é retirar recursos do BNDES. Na verdade, o governo quer acabar com o BNDES. O governo Bolsonaro quer acabar com o BNDES, não quer que o BNDES concorra com bancos privados financiando o desenvolvimento. O projeto é mais grave do que parece. Se alguém fez alguma coisa errada no BNDES, puna-se quem fez. Mas não jogar o banco fora. Estão querendo destruir o banco. Não é razoável isso. Por que não carimbar os recursos do banco, aqueles obtidos com os lucros? Por que não destinar todo o lucro do BNDES, distribuído, o lucro para o acionista único, que é a União, por que não destiná-lo para a Previdência? Agora, retirar os recursos que vão ser emprestados não é acertado.
Isso está errado. Na verdade, nenhum recurso deveria ser retirado do BNDES. Porque senão nós não vamos gerar emprego e renda. Não vai se enfrentar o problema do saneamento básico, investimento de longo prazo, infraestrutura. Não se faz isso sem recursos. Então é fundamental retirar isso da proposta, proteger os recursos do BNDES para poder desenvolver a economia brasileira, gerar emprego e renda e aí aumentar a arrecadação. Eu termino, então, e vou concluir no tempo, presidente, agradecendo a Vossa Excelência mais uma vez a atenção nesse debate todo e no deputado Silvio Costa Filho também, dizendo que é hora, aliás, já passou da hora, do governo Bolsonaro entender que ele precisa fazer a economia brasileira crescer. A reforma da Previdência, embora as mudanças que nós defendemos aqui sejam necessárias, algumas delas como o PSB defendeu em suas propostas, mas ela não resolve os problemas da economia brasileira. A reforma da Previdência não é uma poção mágica que vai fazer o Brasil passar a funcionar a partir da sua aprovação. Esta daí vai retirar recursos da economia. Essa proposta de reforma da Previdência que se quer aprovar aqui, ela é recessiva. Ela vai tirar recursos dos municípios do interior. A economia brasileira vai mergulhar ainda mais. Nós estamos alertando antes que aconteça. Isso é ruim para o Brasil. Não é uma saída para o país. Saída para o país é desenvolver a economia brasileira, fazer alguns ajustes na Previdência, como propostos nas emendas apresentadas pelo PSB, mas, sobretudo, aumentar a arrecadação. E o governo Bolsonaro não tem projeto para isso. O governo não tem projeto para a economia brasileira. E, por isso, a Previdência Social brasileira arrecada tão pouco. Então, um apelo aqui ao relator, seria até bom, relator, que a gente nem precisasse fazer destaque disso. Por favor, retire, porque isso aqui não diz respeito nem ao tema da Previdência em si, que nós vamos atacar através dos nossos destaques, deputado Fontana. Essa questão do BNDES, proteja os recursos do BNDES para o bem do desenvolvimento da economia brasileira. A economia brasileira precisa de investimento de longo prazo. Isso não é uma questão de previdência. Carimbe os lucros das operações do BNDES. O BNDES, quando for distribuir o lucro para o seu acionista único, que é a União, carimbe esse dinheiro para a Previdência Social. Aí não tem problema. Em vez de ir para o Tesouro, vai para a Previdência. Ótimo. Mas não retire um centavo dos recursos. Precisa continuar investindo na economia brasileira. Isso é bom para o Brasil. Aqui não é uma questão de governo e oposição. Aqui é um compromisso com o crescimento econômico do país. Feito esse apelo e feitas essas ponderações, essas são as razões, presidente, pelas quais nós vamos votar contra o relatório nos termos que ele está, salvo se o relator retirar as injustiças e crueldades que nós apontamos, aí sim nós votaríamos a favor, porque nós queremos, sim, enfrentar desafios da Previdência, temos emendas apresentadas, apresentamos uma saída, mas se essas injustiças não forem retiradas, não há como a oposição apoiar essa proposta. Muito obrigado pela generosidade de Vossa Excelência, cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, o deputado Silvio Costa Filho e o relator Samuel Moreira pelo trabalho dedicado de todos, independente de discordâncias até do relator, mas pela dedicação dele ao tema e pela atenção com que ouviu a todos nós. Muito obrigado, presidente, e parabéns.